Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que vem a ser um dos pilares aí do Elixir, entrando também mais ainda nesse ambiente, tá? Que é o ambiente de tolerância a falhas, né? Então, por que o Elixir ele tem essa característica chave, que nem o Erlang, obviamente, que é tolerância a falhas, né? Por conta do que a gente vai estudar hoje. E a gente vai estudar de uma maneira bem progressiva, bem didática, né? Então esse vídeo ele vai cobrir um aspecto apenas, para a gente ir formando dentro de nós um conhecimento mais sólido, né? E mais tranquilo, né? Diferente daquele vídeo que a gente fez que acabou levando 40 minutos, realmente tinha muitos pontos importantes a serem abordados, que nesse vídeo a gente vai fazer de uma maneira mais tranquila aqui, né? Aos poucos, devagar, para que a gente possa ir entendendo. Então, tolerância a falhas é o seguinte: se o meu sistema quebra, eu consigo restaurar o meu sistema, consigo restaurar o estado do meu sistema, tá? Aqui a gente vai encontrar semelhanças com Kubernetes, né? Algumas semelhanças ali com Kubernetes, mas imagine você que o Erlang ele já tinha isso desde a sua concepção lá em 86, 87. E é algo muito interessante, né? Observe que ele trabalha com dois elementos, tá? A gente vai falar aqui nesse vídeo de supervisores, tá? Naturalmente, supervisores e o que vem a ser um supervisor, né? Então a gente no Elixir tem dois elementos, tem o supervisor e existe o trabalhador, né? O supervisor é aquele que supervisiona o trabalho do trabalhador, né? É o cara que está lá observando, esse aqui está trabalhando bem, esse aqui está trabalhando bem, né? E aí segue ele, né? É interessante falar disso, né? De supervisor e trabalhador nessa ótica mais humana, mas também a gente pode considerar, e assim que é, tá? Esses dois elementos, supervisores e trabalhadores, como processos, né? Como a gente tem dentro do Elixir processos leves, né? Então a gente consegue trabalhar ali independentemente, né? Realmente é um mundo real dentro do Elixir ali, né? Você consegue ver dessa forma também, tá? Então, um supervisor, ele é um processo, certo? Ele é um processo que a única responsabilidade dele é observar os trabalhadores. Por exemplo, se o trabalhador 3 ele morrer, né? Esse trabalhador 3 ele morrer, esse supervisor ele vai observar, né, todos os trabalhadores. Quando esse trabalhador ele não está mais fazendo o trabalho dele, o que ele vai fazer? Ele vai matar o trabalhador e subir novamente, né? Aliás, o trabalhador ele já morreu, né? Daí ele vai subir novamente, né? Então, qualquer problema que der nesse trabalhador, ele receba essa informação através nativamente ali internamente ali do spawn link que a gente viu em vídeos anteriores. Então, ele vai conseguir trabalhar com essas informações que ele recebe do spawn link, do link que ele tem com aquele, do vínculo que ele tem com aquele trabalhador, e aí agir da melhor forma possível, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, o trabalhador 3 morreu, o supervisor ele reinicia o trabalhador 3, tá bom? E aí temos um detalhe, né? A gente tem três estratégias aí para o supervisor. Tem essa estratégia que eu acabei de falar, que é a estratégia de 1 para 1, né? On for one. Ele percebeu que o trabalhador 3 morreu, né? E aí então ele reinicia o trabalhador 3 porque foi só ele que morreu. A gente também tem on for all, né? On for all. Essa estratégia diz o seguinte, né? Eu vou até abrir aqui um novo exemplo, tá? Esse exemplo aqui. O trabalhador 3 ele morreu, certo? E aí o que o supervisor faz? Mata todos os serviços, todos os trabalhadores e reinicia todos novamente. Então tem essa estratégia também. E tem a estratégia de rest for one, né? Eu não tenho esse aqui ainda. Esse aqui é o exemplo que eu estou montando para vocês, tá? Eu tenho os 3 trabalhadores. Aí o que acontece eu inicializo um novo trabalhador, que é o trabalhador 4, tá bom? Inicializei o trabalhador 4, é um trabalhador novo, só que ele veio depois do trabalhador 3, né? Ou seja, ele veio depois que eu inicializei esses 3 trabalhadores aqui. Agora, se o trabalhador 3 ele morre, o que acontece? Eu mato o trabalhador 3 e o trabalhador 4. Essa é a estratégia de rest for one. Se o trabalhador 3 morre, todos os processos que vêm depois dele, né, vão morrer junto com ele para poder reiniciar ali as coisas.
tá? São essas 3 estratégias que a gente tem ali no supervisor, só reforçando, on for one, né? Morreu o trabalhador 3, ele revive o trabalhador 3. On for all, morreu o trabalhador 3, ele mata todos os outros trabalhadores e reinicia todos os trabalhadores. Rest for one, ele morreu o trabalhador 3, né? Só que o trabalhador 4 ele veio depois do trabalhador 3, né? Ele inicializou depois do trabalhador 3, então ele vai matar o trabalhador 4 e reiniciar os dois. Tá? Então essas 3 estratégias aí, a gente vai ver aqui, né? Basicamente uma estratégia, né? Mas assim, a implementação das outras estratégias é realmente mudar um átomo ali, tá? Mas é importante que a gente saiba ali o funcionamento dessas estratégias, até para poder utilizar bem dentro do nosso código. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida lá, você deixa no comentário, eu vou estar respondendo, tá? Não tem problema, né? Como diz aqui em Ceará, não tem bicho não. Pode só comentar e a gente vai responder lá tranquilamente. Eu inicializei, vou salvar isso aqui, tá? Fechar, preciso mais. Eu criei já um novo, projeto aqui em Elixir, o Elixir 25, e aí eu vou criar do zero aqui. Por que eu gosto de fazer isso, começar do zero? Porque isso vai solidificando dentro da mente, né, daquele que está assistindo, de você, desenvolvedor, que é simples. A gente cria uma função, uma funcionalidade muito simples aqui dentro do Elixir. E é por isso que eu gosto sempre de iniciar. Claro, se fosse demorado, grande, e acabaria perdendo o propósito do próprio vídeo, né? Mas como é simples, a gente vai criar aqui um de novo, tá? Obviamente eu não vou entrar nos mesmos detalhes que eu entrei no vídeo anterior, né? Vamos criar aqui uma entidade viva, como eu chamei do vídeo anterior, né? Vamos criar um Gen Server aqui, né? Esse Gen Server, ele tem um estado inicial. Esse Start Link e esse init, eles são funções, são meio que obrigatórias dentro do Gen Server, né? A gente vai ver isso em um vídeo posterior. Aqui eu quero realmente dar uma abertura a esse tema, que é o tema de supervisores e trabalhadores, e aí no vídeo posterior, né, um vídeo depois desse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tentar trazer um pouco mais de conhecimento, para não superlotar esse vídeo de muita informação nova, tá? A gente vai fazer dessa maneira para que você não fique aí com muita coisa na cabeça e acabar não entendendo nada. Detalhe aqui, né? Eu tô percebendo que eu estou fazendo besteira. Isso aqui é um joule, tá? Porque é o átomo. Beleza. Isso aqui vai ser a nossa entidade, tá? Então ela vai só mostrar informações e retirar informações. A gente vai iniciar aqui com um número de informações aqui, ou uma lista, tá? Perceba que ele vai quebrar. Isso aqui é interessante, né? Eu deixei assim. Ele vai quebrar se a minha lista não tiver mais elementos e eu vou tentar retirar dessa lista. Não tem. Por pattern matching aqui, né? Por comparação de padrão, ele vai quebrar, né? Porque eu não vou ter mais uma lista. Em algum momento essa lista vai estar vazia e aí eu não tenho a função retirar com a lista vazia, que aí seria a minha exceção, né? A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Vou salvar isso aqui e vamos rodar para ver se está tudo direitinho, tá? Bem simples. Esse aqui é o meu Gen Server, é meu Elixir 25, a minha entidade. Vamos rodar o EX. Perfeito. Vamos inicializar ali o nosso Elixir 25. Eu vou fazer o seguinte, né? Vamos inicializar aqui o nosso Elixir 25. E como é que a gente faz? Elixir 25. Start Link.
e a gente coloca aqui um estado. O estado vai ser 1, 2, 3. Esse é o estado inicial. Inicializou. A gente não precisa do PID, porque eu já estou colocando o name aqui, né? Então não precisa mais do PID. Muito bem, então vamos elixir 25 e mostrar. Beleza? Beleza, esses são os meus dados. Legal? E vamos então começar a retirar elementos. Retirar. Retirei um elemento. Tirei 2. Como é que está aqui agora? Só tem um agora, né? Retirei 3. Como é que está aqui agora? Não tem mais nenhum elemento. E vou retirar o quarto elemento. Quebrou o nosso processo. O que que aconteceu? Não deu. Eu não tenho a exceção ali, né? A minha função de exceção tá aqui. Eu não tenho essa função de exceção aqui, tá? Porque eu tenho essa função aqui, esse padrão aqui. Eu não tenho esse padrão, por isso ele quebrou. Mas eu quero ver como é que tá o meu. Ó, morreu. Minha entidade ela morreu porque ela quebrou, ela morreu. Aí eu vou ter que inicializar de novo manualmente, certo? Porque ela morreu. É isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ver que o nosso trabalhador aqui, ó, ele morreu, né? Que é a nossa entidade, ela morreu e a gente vai colocar um supervisor para ficar observando, porque senão o supervisor vai ser eu mesmo e eu não posso, né, depender manualmente sempre de eu ficar olhando o serviço e esse serviço morrer eu ter que restaurar ele, tá? Então, como é que a gente restaura o serviço? Simplesmente a gente inicia aqui novamente, né? Start link, o serviço está de volta, tá bom? Muito bem, então vamos criar um processo supervisor ali, um supervisor para observar quando este serviço ele morre, certo? Vamos criar aqui, ó, simplesmente supervisor. Def module. Elixir 25, 24 não, 25, supervisor. Então, o que acontece? Criar um supervisor é muito simples, porque é simples mesmo, mas aí o Elixir já traz pra gente ali um comportamento, tá? Na verdade não é um comportamento, mas é um comportamento, mas ele traz através de um use, né? Um conjunto de funcionalidade já dentro ali do módulo supervisor ali. E aí a gente vai começar aqui a colocar as funções. É muito simples, tá? Não tem não é muito diferente do que a gente já viu. A gente vai começar com start com init aqui, né? E não tem argumentos aqui no init, não precisa. A gente vai definir uma lista de filhos que ele vai observar. Lembra do desenho, né? Tem uns 5 trabalhadores, 4 trabalhadores ali. Na realidade começa com 3 trabalhadores, depois eu boto 4, né? E que trabalhadores são esses? Vai ser o Elixir 24. Porque ele foi definido aqui como Gen Server. Então ele é um trabalhador, ele é um Gen Server, certo? Então eu coloco isso aí. E eu inicializo aqui o supervisor. Init. Bota a lista de filhos, né? De elementos para observar. E a estratégia. Qual é a estratégia? On for on. Claro, é um átomo. Então essa estratégia fechou e vamos criar a função de start link, que é uma função obrigatória dentro de um Gen Server. No final das contas, um supervisor é um Gen Server, tá? É um serviço que vai ficar observando ali todos os outros serviços, né? Um processo que observa todos os outros processos, melhor dizendo, tá bom? Então start link ops e a gente inicializa aqui com o supervisor start link e options. Ok, beleza, é isso. Eu tenho um supervisor agora que vai que é isso aqui. Acho que o meu VS Code colocou, não foi em algum momento. Bom, mas não tem, tá? É só use supervisor e aí você tem ali a init, né? A função init, que ela tem a lista de filhos, e aí ele chama o supervisor init, e aí tem a lista de filhos e a estratégia que você coloca aqui. E aí tem a função start link, que é a função padrão aqui de um Gen Server, tá? Então, ok, vou reiniciar, vou recompilar aqui, né? Claro, salvar isso aqui primeiro, né? Vamos ver o que está acontecendo. Foi que eu esqueci, na realidade foi isso aqui, pronto.
Beleza. Então, minha entidade está viva ainda, né? Então eu vou matar ela, retirando aqui 3 elementos. Pronto, matei ela. Minha entidade morreu. Meu Elixir 25 morreu. E então eu vou inicializar o meu supervisor para que ele gerencie esse tipo de processo para mim, né? Se o meu Elixir 25 morrer, ele restaurar o meu Elixir 25, tá bom? Falando que Elixir 25 como entidade, tá? Então Elixir 25 Supervisor Start Link e Options, né? Eu vou deixar sem nada e ele ops. Elixir 25 aqui, tá, galera? Desculpa aí. Elixir 25, tá? Vamos. Vocês viram, né? E não falaram nada, né? Eu sei. Tudo bem, vou recompilar aqui. Vamos então inicializar aqui o nosso supervisor. Então, o nosso supervisor foi inicializado. Isso quer dizer que o nosso Elixir 25 está inicializado. Olha, não tem nada. Na verdade, ele não tem nada porque o meu estado, quando eu não determino o estado, ele simplesmente coloca como nada aqui, tá? Coloca como nada. Então, vamos inicializar um estado aqui. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso, inicializar um estado aqui. Beleza? Então, meu estado agora vai ser esse. Vamos acabar com esse X aqui, só por uma questão de evitar fadiga, né? E vamos inicializar um novo X, beleza? E vamos então inicializar de novo o Elixir 25 Supervisor Start Link Options, nada. Beleza, vamos ver aqui o Elixir 25 agora, a entidade. Agora sim, a minha entidade inicializou com esse argumento aqui por padrão, tá? Então a gente tem agora no state isso. O que acontece se ele morrer, né? Quando é que ele morre? Quando a gente retira todos os elementos. Retiramos 1, retiramos 2, retiramos 3. Como é que tá agora? Nenhum. Então se a gente tentar retirar agora, ele vai quebrar. Quebrou o nosso Elixir 25, nossa entidade. Só que nesse momento, quando ele percebeu que quebrou, o supervisor pegou e inicializou ele de novo. Vamos ver aqui, ó, inicializou, ele voltou ao estado padrão, ao estado original, ele foi reinicializado. Então é para isso que serve o supervisor, para ele reinicializar. A gente pode até fazer o seguinte, eu vou sair novamente do EX, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou observar o que acontece aqui, tá? Vou salvar o PID do supervisor, certo? Elixir 25 Supervisor e colocar aqui um Start Link e um estado vazio. Eu vou colocar um debug aqui, um log, para a gente ficar observando todas as ações ali do supervisor, tá? Statistics. Isso aqui ele nos dá a possibilidade de observar o que acontece dentro do GenServer, né? Dentro do processo. Isso aqui ele vai disparar aqui no EX algumas informações interessantes. É true, tá? True. Beleza. Acontece se o meu processo morrer, né? O meu Elixir 25 morrer, tá? Vamos tentar de novo lá, matar o Elixir 25. Agora o supervisor não deixa mais ele morrer, né? Ele morre e reinicia. Mas vamos ver como é que tá aqui. Vamos começar a retirar elementos. 1, 2, 3. Morreu. Beleza. O que aconteceu? Ele morreu. Quando ele morreu, o meu supervisor recebeu uma mensagem de que ele morreu. Lembra do spawn link que a gente estudou? Ele recebeu então essa mensagem. E aí quando ele morreu, né? E aí então o supervisor se preocupou em entender a mensagem e reiniciar um novo estado, tá? Então ele criou um novo estado, ele reinicializou o serviço que tinha morrido, tá? Então basicamente é isso que o supervisor faz, supervisiona o que? Se o serviço quebrou, né? E o que ele vai fazer então com o serviço que quebrou? Ele vai inicializar o serviço com que estratégia, tá bom? É o que a gente aprendeu hoje. Tá? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, curta,
né? Se você ainda não for inscrito no canal, então se inscreva no canal. A gente está publicando aí temas, assuntos relacionados a Elixir. Agora que a gente está em temas mais avançados, a gente vai sempre avançar ali, trazer elementos bem específicos da linguagem também aqui para dentro, e também a gente vai trazer mais projetos, né? Na verdade, trazer alguns projetos ali pequenos e que a gente possa abarcar mais conteúdo, mais conceitos ali da linguagem, tá? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos aí que estejam aprendendo linguagem de programação, né? Linguagem funcional, estejam aprendendo Elixir, né? E até o próximo vídeo.